Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estava com saudade de vocês. Foi um período bom, muito bom que a gente passou juntos. Foi um período onde estive compartilhando com o pastor João, com alguns irmãos, como é bom a forma como Deus ele sempre age como uma via de mão dupla. Nós abençoamos e somos abençoados. Ao mesmo tempo que no reino a gente entrega, a gente recebe. A gente vê que a vida cristã ela é sempre essa relação mútua, né? De a gente se doa pelo evangelho e ao mesmo tempo nós somos abençoados. E eu creio que uma das questões importantíssimas desse acampamento é a forma como também a vida dos irmãos, do pastor e dos irmãos foram importantíssimas para o meu coração, o coração da Camila, que estávamos passando aí por um luto e diversas situações. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, estávamos com saudade. Foi um período muito gostoso de aprendizado, de cuidado e de ver o agir de Deus nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos, e isso é bênção demais para nós, e eu carrego isso no meu coração. Amém? Amém? E a gente, ainda pensando sobre o nosso tema, sobre a ansiedade, sobre o sofrimento, como, de certa forma, nós passamos por tudo isso e como o sofrimento ele gera ansiedade em nós. Hoje nós vamos pensar, e eu quero fazer como uma espécie de fechamento, né, de tudo que a gente conversou no acampamento. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19. Nós vamos ler do 19 até o 26. É um texto bem conhecido dos irmãos. E nós vamos pensar sobre quando o sofrimento revela a providência de Deus. Então nós vamos pensar hoje quando o sofrimento revela a providência de Deus. Nesse período, nós pensamos sobre a raiz da ansiedade, pensamos sobre como o sofrimento, ele de certa forma gera esse coração ansioso. Nós vimos a providência de Deus, Deus no controle de todas as coisas, vimos quando a alma está abatida, vimos a identidade e vimos como combater a ansiedade. Mas hoje nós vamos pensar também sobre quando o sofrimento revela a providência de Deus. Olharmos para a nossa vida, olharmos para tudo aquilo que a gente passa, não como um amontoado de acasos, mas como o Deus que cuida de todas as coisas, como Deus soberano sobre todas as coisas. E vamos perceber que em meio ao sofrimento podem também surgir louvores ao nosso Deus. No meio do sofrimento pode também a gente ver a ação soberana de Deus, onde isso revela glória ao Senhor e também tira dos nossos lábios não só lamento, mas também louvores. Então vamos ver, verso 19 diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus? Pai, nós suplicamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, continua falando aos nossos corações, ó Deus, a cada instante. Ó Deus, o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra, que é lida, orada, cantada, por meio, Senhor Deus, de irmãos, ó Pai, que nos aconselham. O Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor já falou conosco desde o início desse culto, nós cremos nisso. Mas agora, Senhor Deus, nós também pedimos que o Senhor fale conosco por meio da exposição da Tua palavra, ó Deus. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Apesar das minhas inadequações e limitações, fala, Senhor Deus, aos irmãos aqui presentes, ó Deus,
Que o Senhor, ó Pai, possa usar poderosamente, ó Deus, a minha vida para falar tão somente as verdades da Tua palavra. Não os meus conceitos, ó Deus, mas as verdades oriundas da Tua palavra, porque elas são transformadoras, vivificadoras, ó Pai, e elas têm poder, ó Pai, para salvar. Então, pedimos a Ti, ó Deus, com Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumina nossa mente, aquece nosso coração, ó Deus, abre os nossos ouvidos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. A gente vive numa geração que é marcada por desilusões rápidas e por respostas fáceis. Eu até comentei com os irmãos e quero trazer novamente à tona esse conceito de que a gente gosta de respostas fáceis, de respostas rápidas. Nós gostamos disso, de soluções simples, muitas vezes para problemas que são complexos. Nós gostaríamos de resolver os maiores dilemas e respostas do mundo com um vídeo de 10 segundos no TikTok. Nós gostaríamos de responder dilemas profundos com uma frase apenas. Mas a verdade é que respostas rápidas, respostas prontas, elas não nos sustentam no dia da crise. Basta uma crise profunda para que muitas dessas certezas que a gente pensa que tem desabarem. E é nesse ambiente que a gente tem que lidar. Num ambiente onde as respostas prontas, onde as soluções fáceis não sustentam diante de crises profundas. E a gente se pergunta o que fazer quando a fidelidade traz sofrimento. O que fazer quando aquilo que nós estamos passando não é consequência de um erro nosso, mas é consequência de obediência, de fidelidade a Deus. Como a gente discernir a mão de Deus quando o sofrimento chega, não como consequência do erro, mas como resultado de viver corretamente? Como que a gente vai discernir que é Deus que está agindo, a mão do Senhor diante disso? Porque muitos nos nossos dias associam claramente bênção à facilidade, bênção à aprovação, associa bênção e ação de Deus à prosperidade, e quando pensa no sofrimento, já associa automaticamente ao fracasso. Seja pessoal, seja ministerial, mas geralmente associa. Mas e quando a dor, ela nos visita justamente porque nós buscamos fazer o bem, porque nós buscamos fazer o que é certo, porque nós buscamos fazer a vontade do Senhor? Como que a gente enfrenta noites de injustiças, críticas, oposição, ou até mesmo situações em que Deus parece calado enquanto nós fazemos o que é certo? Sabe aquela oração que é difícil, porque nós olhamos para as nossas ações e dizemos: Senhor, mas o que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Será que o sofrimento no caminho da fidelidade é sinal de abandono de Deus? Será que Deus está distante quando as nossas lágrimas caem por amar ao Senhor e por servir ao Senhor? E como que a gente responde quando tudo desmorona à nossa volta, mesmo sem termos cometido pecado oculto ou aberto mão da nossa fé? Irmãos, é importante a gente corrigir a nossa visão e voltar às Escrituras, porque muitos abandonaram ministérios, abandonaram lares, abandonaram até a fé, por entenderem de forma errada os propósitos de Deus no sofrimento fiel, no sofrimento do justo, no sofrimento diante da obediência. Mas esse texto nos desafia a pensar sobre isso. Ele lança luz sobre esses dilemas, sobre essas questões. E antes de a gente entrar no texto, eu quero só situar vocês o texto de o que está acontecendo aqui. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele chega ali junto com Silas, ele chega na cidade de Filipos. E diante dessa viagem missionária, em meio ali à sua missão, Paulo ele prega à margem de um rio, onde o Senhor abre o coração de Lídia. Logo depois, Paulo ele vai e liberta uma jovem que estava possessa ali por um espírito de adivinhação. E ele traz libertação espiritual e social também, porque aquela jovem era uma escrava, mas ele provoca grandes prejuízos para os donos daquela jovem, para os exploradores daquela jovem.
E é esse ato de compaixão. Notem, Paulo libertou uma jovem que estava possessa, que era escrava, e diante desse ato de Paulo, de compaixão e de poder, não foi um erro de Paulo, mas foi o ato de libertação dele que gerou a fúria dos donos da escrava, que fizeram o quê? Fizeram com que iniciasse ali uma sequência de injustiças, uma sequência de dor, e que levou Paulo e Silas à prisão. E aí nosso texto, ele se inicia nas feridas abertas, na prisão escura, na fidelidade que, mesmo provada pelo fogo, revela a surpreendente providência de Deus. E é isso que o nosso texto nos ensina nessa noite, que é a nossa grande ideia. O sofrimento inesperado dos servos de Deus revela a providência soberana que sustenta seus propósitos e fortalece seus servos em meio às adversidades. O sofrimento inesperado dos servos de Deus revela a providência soberana que sustenta seus propósitos e fortalece seus servos em meio às adversidades. Então esse texto vai mostrar para a gente 4 movimentos aqui, onde a gente vai perceber que os sofrimentos eles não são consequência de abandono de Deus, mas a gente vai entender isso de forma clara. E o primeiro movimento do texto está no verso 19 ao verso 21, que a gente vê que quando ser fiel custa caro, Deus escreve esperança em meio à dor. Então note, quando ser fiel custa caro, Deus escreve esperança em meio à dor. Olha o que diz o verso 29. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Agora, o que Lucas faz aqui conosco, ele nos conduz, certo? Quase que como arrastados aqui, ao turbilhão de reações que vão seguir a libertação daquela jovem possessa. Ou seja, os donos daquela escrava, Deus abençoe, irmão, os donos daquela escrava, ao perceberem que perderam a esperança de lucro fácil que eles tinham com a desviação daquela jovem, eles não titubeiam. Eles se lançam sobre Paulo e Silas de forma agressiva, eles arrastam os missionários e levam os missionários para a praça pública. Então aqui não é apenas um relato de indignação humana, é uma cena carregada de tensão cultural, social e religiosa. Por quê? Porque quando eles chegam naquela praça, e a praça aqui que ele fala, que era a praça chamada Ágora, era o centro de toda a vida pública de Filipos. Então tudo acontecia naquela praça. As pessoas se reuniam ali para negociar, as pessoas se reuniam ali para discutir assuntos importantes, para julgar processos, para resolver questões da cidade. Ali se reuniam os comerciantes, os políticos, os juízes, o povo. E também, por tradição romana, pequenos processos eram resolvidos de imediato ali na Ágora, ali naquela praça. Então o texto mostra que os donos daquela moça, eles não apresentam abertamente a sua real motivação. O que eles fazem aqui? Eles perderam o lucro da desviação. E esse é o motivo que levou eles a levarem Paulo e Silas diante do julgamento. Mas eles mascaram a acusação. Eles não falam o real motivo. Eles trazem agora aqui uma questão religiosa, uma questão nacionalista e suspeita de uma suspeita étnica, quando ele diz assim, estes homens, verso 20, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e propagaram costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Essa estratégia, irmãos, ela revela nuances profundas ali do tecido social de Filipos. Porque na cidade de Filipos havia um orgulho muito grande cívico da parte deles. Eles tinham o status de cidade-colônia. Era como se fosse uma espécie de miniatura de Roma. Então eles tinham os direitos de Roma. E esse status que eles tinham trazia para a cidade certo direito, certos privilégios. E não raro uma aversão crescente a tudo que fosse considerado estranho. Especialmente aos judeus, eles não gostavam de judeus, e os novos costumes religiosos. Embora naquela época ali o cristianismo ele ainda estivesse, para muitos, associado ao judaísmo, a introdução aqui de práticas vistas como estrangeiras era suficiente para acender ali o preconceito latente e mobilizar uma multidão contra ali os missionários Paulo e Silas. Mas note como os acusadores eles trocam o motivo, que era a perda do lucro, para uma acusação de perturbação pública. Porque disseram, esses homens estão fazendo confusão, eles estão tentando levantar aqui montinhos, eles são agitadores, como eles estavam dizendo ali. E eles usam essa
eles usam essa peste aqui para colocar sobre Paulo e Silas. Mas aqui nós temos algumas ironias, certo? Diante dessa narrativa de Lucas. Os missionários eles são apresentados como perigosos judeus, quando, na verdade, eles também carregam cidadania romana. E a gente vê isso, vocês podem ver isso, a gente não vai chegar nesses versos, mas no final do capítulo 16, vocês vão ver que Paulo e Silas eles eram romanos, mas eles são apresentados como perigosos judeus. E eles começam a manipular os fatos aqui, a mobilizar a multidão e apresentando eles como forasteiros, como inimigos da ordem e tentando de alguma forma prejudicá-los ali. Mas desse quadro, dessa situação, emerge ainda a tensão espiritual. Porque à medida em que a fé em Cristo avança, o que a gente nota aqui? As estruturas do mundo, cultura, poder, economia, vão reagir. Então a gente precisa entender que à medida que o Evangelho avança, as estruturas estabelecidas pelo mundo, elas vão reagir. Seja cultura, seja poder, seja economia. Então não é raro que a gente tenha acusações injustas, acusações preconceituosas, motivações torpes e distorções sujas como instrumentos de oposição à obra de Deus. Então, a gente não pode achar que vamos pregar o Evangelho e isso não vai ter nenhuma oposição, isso não vai ter nenhum embate na esfera pública de uma maneira geral. Isso vai acontecer, mas mesmo ali, nessa situação, como a gente vê, os detalhes, eles vão apontar para a gente a mão invisível da providência de Deus. Aquela providência silenciosa, que sustenta cada etapa da jornada de Paulo e Silas, porque nada escapa ao olhar do Deus soberano. E é isso que Lucas quer que a gente veja. E o que esse texto ensina para a gente, essa primeira parte, esse primeiro movimento? Ele ensina para a gente, irmãos, que é fundamental que nós desfaçamos uma ideia errada que tantas vezes assola o coração do crente, que assola o meu coração, que assola o seu coração. Que ideia é essa? Que o sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado, fraqueza ou falta de fidelidade. Como assim? O exemplo de Paulo e Silas nos mostra que é possível atravessar tempestades e humilhações justo porque estamos fazendo o que é certo. Não porque estamos fazendo errado, mas porque estamos vivendo para Deus e sendo fiéis ao chamado de Cristo. Então, assim como Jesus, ele foi rejeitado sem ter cometido erro algum, como Isaías fala, Isaías 53:9, assim como os profetas também foram rejeitados, hoje também a igreja e cada cristão pode ter de suportar lutas por causa não da sua infidelidade, mas justamente por serem fiéis. E como jovens, diante desse mundo, nós precisamos cada vez mais ser fiéis, mas na certeza de que isso também trará embates. Mas independente disso, independente de perseguições, de acusações injustas e de muitas coisas que podem vir sobre nós precisamos ter a certeza de que o sofrimento por conta da fidelidade de Deus não é porque Deus abandonou e não é porque a gente está fazendo errado. E a Bíblia ela vai reforçar que muitas vezes o sofrimento é marca de quem está andando na luz. Mateus 5:10, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 1 Pedro 4,14, Pedro diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados vocês são. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A dor, irmãos, e o desprezo públicos não podem ser, por vezes, podem ser, por vezes, selo da comunhão com Cristo. Não disciplina o pecado oculto, mas pode ser justamente pela fidelidade de Cristo. O sofrimento da igreja ou do crente deve ser resultado de integridade, serviço ao Evangelho, nunca de negligência espiritual ou da conivência com o erro. Então, quando a gente sofre e é injustiçado por causa da fidelidade a Cristo, isso também a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. E que lição a gente tira disso? A primeira lição que a gente pode tirar é que a gente precisa permanecer fiel mesmo quando o sofrimento bate a porta. A dor pode ser sinal de comunhão com Cristo, não de abandono. Então, quando
quando você enfrentar rejeição, quando você enfrentar crítica, ou mesmo perda, ao fazer o que é certo diante de Deus, não se entregue ao desânimo e nem corra para buscar pecado escondido como explicação. Lembre-se de que muitos grandes servos de Deus, como José, que foi lançado na prisão por sua integridade, como Daniel, que foi jogado à cova dos leões por sua devoção, e os apóstolos que foram perseguidos sem terem desviados da verdade, todos sofreram não por infidelidade, mas por fidelidade a Deus. Então, nós precisamos olhar para isso como uma marca. Se o sofrimento vem por fidelidade, isso é marca não do abandono de Deus, mas marca da providência do Senhor. E mostra também que o mundo ele se opõe ao próprio Senhor. E o que a gente faz com isso? Diante de situações assim, como que a gente aplica esse princípio na nossa família, na nossa igreja? A gente precisa orar junto. A gente precisa compartilhar testemunhos de situações assim, partilhar com o irmão, compartilhar isso, orar um pelo outro. Quando o irmão enfrentar oposição por agir corretamente, reúna alguns e orem juntos por perseverança, mostrando apoio prático com palavras, visitas ou auxílios em necessidades reais. Não sejamos como amigos de Jó, que diz, confessa teu pecado, cara. O que você está fazendo de errado, Jó? O que você está fazendo de errado? Sejamos aqueles que vão dar suporte, orar por perseverança, para que o Senhor possa nos fortalecer diante da luta. Mas tem uma segunda lição. Mas tem um segundo movimento, melhor dizendo. Quando a noite da alma se aprofunda, Deus cuida até nos detalhes do sofrimento. Então, quando a noite da alma se aprofunda, Deus cuida até nos detalhes do sofrimento, verso 22 até o verso de número 24. O relato, ele vai avançar e ele não esconde o peso do sofrimento. Ele vai dizer que a multidão aqui se levantou unida contra Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Como eu disse, Filipos era uma cidade de grande orgulho romano, né? Onde as leis, as justiças eram levadas muito a sério. Eles se orgulhavam disso. Mas naquele lugar, os julgamentos não eram secretos ou arbitrários. Pelo contrário, eles eram públicos ali diante daquela praça, obedecendo a procedimentos formais que protegiam o direito das pessoas, especialmente dos cidadãos. E esse respeito pelas regras, pela ordem, pelos pilares ali, né, do modo de vida romano, que preserva a justiça e a civilidade, tudo isso aqui que eles colocavam, batiam no peito e se orgulhavam, a gente nota que no caso de Paulo e Silas, nada disso foi observado. Não foi a lei que prevaleceu diante dessa situação, mas foi a pressão da multidão, né, que estava inflamada ali, que cercava a praça, e eles agem não pela justiça, mas pelo populismo, né? O que é o populismo? É quando o povo, né, quando a vontade do povo, que é ali movida pela emoção e preconceito, força as autoridades a tomarem decisões que são rápidas e ao mesmo tempo injustas, né? E a justiça ficou em segundo plano e a brutalidade tomou conta. Ou seja, ao invés de um julgamento justo, que a gente tem aqui, Paulo e Silas eles foram espancados sem direito de defesa, sem poder se defender. Mas eu quero que vocês, juntamente comigo, imaginem a cena que o texto está apresentando aqui. Eu quero que a gente pense sobre essa cena. Paulo e Silas, depois de eles serem arrastados ali, jogados na praça pública da cidade, eles são despidos, a roupa deles ali é rasgada e eles são açoitados brutalmente. E aqui nós não estamos falando de uma simples repreensão ou advertência leve. Nós estamos falando de uma punição que era severa, que era humilhante, que era concebida para quebrar tanto o corpo como o espírito. Os oficiais romanos que eram encarregados de aplicar esse castigo, essa disciplina, eles eram chamados de licitores. Eram homens treinados, eram homens fortes, que carregavam um símbolo terrível de autoridade que era o fasces, que chamavam, né? Esse símbolo, ele era como se fosse espécie de feixe de vara que tinha um machado embutido na ponte que representava ali o poder do magistério
do magistrado, melhor dizendo, romano, que punia, e podia punir até mesmo com a vida. E foi com essas varas que eles desferiram golpes duros que rasgaram a pele ali de Paulo e Silas. Então note que o açoite ali deixou as costas de Paulo e Silas em carne viva, sangrando. As roupas deles, que podia de alguma forma oferecer pelo menos alguma proteção diante ali dos açoites, elas foram rasgadas de forma desumana, expondo ali o corpo de Paulo e Silas à violência sem qualquer compaixão. E tudo ali era feito não apenas para causar dor física, mas para humilhar publicamente aqueles dois homens, desacreditando, desmoralizando aqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida, que era a ordem romana. E era por isso que eles faziam isso. Mas nota o cenário como é difícil. Mas nesse cenário sombrio, onde a dignidade humana parece anulada aqui e toda esperança dissipa, um detalhe se destaca. Que detalhe é esse? Deus, soberanamente, está presente. Cada ordem justa, cada golpe, cada lágrima derramada, cada fecho de ferro, nada escapa da providência de Deus. E essa verdade, irmãos, é uma verdade que, ao mesmo tempo, ela é poderosa, ela é difícil para a gente entender e assimilar. Mas esse texto ensina para a gente, de fato, esses versos, que o cristão nunca sofre sozinho nas noites profundas. Esse texto vai desmontar mais um equívoco que a gente tem, o que é muito comum. O equívoco de que quando a noite chega ao extremo e a prisão parece sem saída, Deus se ausentou. A gente geralmente pensa de quando a gente chega no auge da dor, no momento em que o que a gente olha para frente tem a prisão e a dor está aguda, nós pensamos, Deus nos abandonou. Ele veio comigo até aqui, mas daqui para frente não mais. O sofrimento do justo, ele pode ser intenso, injusto e esmagador, mas saiba que ele nunca é solitário. Ele nunca é fora do alcance da providência de Deus. Em toda a Escritura nós vemos que o Senhor está presente mesmo e especialmente nos vales mais escuros. Isaías 43, verso 2, Isaías diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Salmo 56, verso 8, diz o salmista, sei que o Senhor soube do meu andar, pondo as minhas lágrimas no seu odre. 2 Timóteo 4,17, Paulo diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O próprio Paulo tinha consciência de que mesmo na noite mais escura, no momento mais difícil, Deus estava com ele. E eu digo mesmo para vocês, eu nem consigo mensurar o tamanho da dor que você pode estar passando, da luta que você pode estar passando. Mas uma certeza eu tenho, Deus está contigo. Por isso a primeira lição, reconheça a presença de Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando a dor, a perda ou a injustiça chegarem ao ponto de você sentir que não tem mais forças, faça memória da fidelidade de Deus em sua história e na história do povo de Deus. Compartilhe experiência de consolo verdadeiro. Pessoas que já estiveram desamparadas, hospitalizadas, acusadas injustamente ou isoladas, mas descobriram que a mão do Senhor sustentou cada passo. Eu lembro que eu fui visitar um amigo, eles estavam passando por um amigo pastor, ele estava passando por um problema, ele e a família, e a gente ali conversando com ele, eles começaram a partilhar os vários feitos de Deus na história dele. E aquilo foi magnífico, porque eles como família, quantas vezes já escutaram aquelas histórias? Contaram aquelas histórias, mas estavam todos em lágrimas, contando. E quando terminaram de relembrar os feitos de Deus, irmãos, qualquer palavra que eu dissesse ali seria em vão, porque eles já tinham assimilado. Deus nunca nos abandonou e não vai nos abandonar. Ele está conosco, também nessa luta, também nesse sofrimento. Por isso, nós precisamos também transformar o nosso sofrimento em encorajamento para os outros, mostrando onde Deus já esteve com você
E eu fui para encorajar. E eu que saí encorajado de ver como o Senhor cuida do seu povo, mesmo em dias escuros. Mas a noite escura não é o fim. Porque quando as cadeias apertam, Deus inspira louvor que ilumina a escuridão. Verso 25. Um dos versos aí que eu acho mais lindo da Bíblia, quando ele diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O texto nos coloca agora no auge do sofrimento físico e emocional. Paulo e Silas, com as costas em carne viva, com os pés presos no tronco, confinados nas trevas, na parte mais escura ali do calabouço, da prisão, chegada à meia-noite, que era tanto literal como existencial, chegaram naquele espaço que o texto diz que era meia-noite, por volta da meia-noite. Chegamos ao clímax inesperado aqui. Eles estavam ali naquela situação. Não tem como não ficarmos admirados diante desse momento, diante desse relato da Escritura. Porque não há registro aqui de murmuração, de autopiedade, de desespero. O que a gente ouve saindo da boca de Paulo e Silas? Orações e canções. Eles não oram apenas por livramento, mas eles louvam o Senhor com salmos, com hinos, exaltando, confiando, mesmo no infortúnio. Permita-me aqui um anacronismo de dizer o seguinte, que eles estavam ali dizendo: grande é o Senhor, muito digno de louvor. Então eles não estavam pedindo: Senhor, me livre, como que o Senhor faz isso comigo? Eles estavam exaltando a grandeza desse Deus. Olha o impacto disso. Eles não esperaram o sol nascer para adorar. Eles cultivaram um altar na meia-noite, na noite, no momento escuro, transformando aquele cárcere escuro em um santuário, um altar, onde eles estavam adorando a Deus. O louvor desses missionários aqui impacta profundamente até aqueles que jamais pensariam ouvir uma adoração em tal contexto. O restante dos presos ali, curiosos ou até acostumados à dureza da vida, a perceber e ver pessoas entrando e talvez saindo ali, eles são pegos de surpresos, ouvindo louvores vindo lá do calabouço, vindo lá de baixo. Como assim? Irmãos, a tradição bíblica, a Escritura, ampara esse momento para a gente. Sabe por quê? Porque Jó, ele adorou quando ele perdeu tudo. Depois de perder tudo, ele foi lá e adorou a Deus. Davi, ele escreveu o salmo em noite de fuga e solidão. Ele escreve salmos. Abacuque, ele cantou: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Paulo e Silas não cantam porque o sofrimento acabou, irmãos. Eles cantam precisamente porque eles creem que Deus está ali antes do livramento. Eles cantam porque eles sabem que naquele momento de sofrimento, de dor, de injustiça, de ansiedade, de sem saber o que vai acontecer, se eles vão morrer na manhã seguinte, se eles vão ser condenados, o que vai acontecer com eles. Eles cantam, eles adoram, porque eles sabem que Deus não está esperando eles lá fora. Deus está com eles ali, naquele cárcere, no momento da dor e do sofrimento. Irmãos, o louvor na meia-noite escura revela fé viva e testemunha o Deus presente. E esse momento ensina para nós, igreja, e para cada um de nós, que louvar nos dias bons é fácil. É fácil. Embora exista o aspecto e o pecado da ingratidão, mas louvar em dias bons é fácil. Mas no vale da dor, o verdadeiro cântico se distingue do simples entusiasmo. Sabe por quê, irmãos? Tiago, capítulo 5, verso 13, Tiago diz que: está alguém aflito? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Mas note que Paulo e Silas, eles unem oração e louvor no sofrimento. Eles desafiam o padrão humano aqui. Porque o louvor sincero, ele não é uma negação da dor, uma negação do sofrimento, uma negação de que nada ruim acontece, mas é a expressão de fé. Como quem diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Amém. Os irmãos são bons de Bíblia, viu, Tiago? Porque tu estás comigo. Irmãos, louvar na meia-noite
revela uma esperança que não depende das circunstâncias, mas mostra que aquele que louva na meia-noite confia no caráter de Deus e na companhia do Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento ele não silencia o adorador maduro. Ao contrário, ele purifica, ele amplifica o poder do louvor em meio à dor. E esse louvor, tão estranho em ambiente de dor, ele atrai o olhar dos que estão ao redor. Ele vai abrir caminhos para a cura, para a salvação e transformação de outros, como a gente vê, vocês podem ler depois a conversão do carcereiro também como consequência disso. Então, o que a gente aprende de lição com isso? Primeiro, cultive o hábito de adorar mesmo no escuro. A sua cadeia, o seu sofrimento pode se tornar um santuário, pode se tornar um lugar de adoração. Então decida intencionalmente incluir na sua caminhada, na sua jornada de fé, momentos de adoração, mesmo quando as emoções e as circunstâncias elas são desfavoráveis. Se o coração pesar, vá além da oração para o socorro, eleve um cântico, medite um salmo, declare louvores em voz alta, no quarto, no hospital, no trabalho, ou até mesmo em lágrimas. Se possível, compartilhe com outros crentes, com outros irmãos, canções, salmos ou textos bíblicos que sustentam a sua esperança quando tudo parece desabar. Eu vou entrar aqui no tema, que o pessoal diz que é polêmico, mas eu não vejo polêmica nenhuma, então eu vou entrar. Gente, a Iá está fazendo salmos maravilhosos para você ouvir. Pode ser em blues, pode ser em qualquer ritmo que você quiser. Irmãos, isso é maravilhoso. No momento da dor, você pega aquele salmo, coloca ali, você escuta, você louva junto, você adora junto, você exalta o Senhor. E isso é incrível. Nós precisamos louvar, não só quando tudo está bem, mas também nos dias difíceis. Só Iá não adora a Deus. A Iá não adora, ela compôs, você canta, você é o adorador, né? Não a Iá. Então, isso é bobagem. Mas, uma outra lição que a gente aprende: transforme seu louvor em testemunho. Outros podem encontrar esperança ouvindo você adorar. Eu lembro de uma senhora de 70 anos, no último impacto missionário que a gente fez lá no Ceará, e ela tinha 70 anos, ela estava com câncer e ela estava lá conosco na equipe missionária. E era impressionante como aquela senhora, no meio da dor, ela conseguia testemunhar por causa dos louvores que ela emitia em meio à dor. Eu tinha um tio que ele era muito querido e ele descobriu um câncer muito agressivo, então ele era um homem bem forte e ele foi emagrecendo, definhando muito rápido. As pessoas iam visitá-lo e ficavam em choque quando via o estado dele. Ele não podia mais falar, mas ele escrevia. E eu pude ver ali, ainda novo, bem jovem, eu pude ver a quantidade de vezes que ele escrevendo, ele testemunhou, ele fortaleceu, e com louvor que saía do meio do sofrimento, ele encorajou muitas e muitas pessoas. A gente não pode desperdiçar a nossa dor, que a nossa dor e o louvor que sai da meia-noite possa também ser impacto na vida de muita gente. Murmurar é o natural, mas louvar e ir na contramão do mundo, isso vai chocar as pessoas do seu entorno e vão perguntar por quê. Aí você vai poder testemunhar o porquê você louva em meio ao sofrimento. Não é que não doa, mas é porque Deus está presente. O nosso último movimento. Quando tudo parece acabar, Deus surpreende com livramento e novas possibilidades. O cárcere ali parecia o fim. Eis que Deus muda o cenário sem aviso prévio. O que ele diz? Diz o texto que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Imediatamente se abriram todas as portas e as cadeias de todos se soltaram. Então o texto ele traz para a gente agora algo inesperado. Depois de toda essa situação, vem o agir de Deus. Não há indícios aqui no relato de que Paulo e Silas pediram especificamente por libertação. Não há relato de que eles pediram por isso. Pode ser que eles tenham pedido, mas não há um relato. As orações e os cânticos
o que fica mais claro para a gente, são dirigidos a Deus de maneira geral, né? E a resposta vem da surpresa e vem da soberania de Deus. Notem que o terremoto em Filipos, ele não é um acaso, certo? É uma ferramenta do Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus pode agir tanto por meios ordinários como por meios extraordinários. Em Atos a gente tem algumas libertações. Atos 12, nós temos a libertação de Pedro, que Deus manda um anjo e liberta Pedro, de forma extraordinária ali, todos os guardas dormem, então há uma ação extraordinária de Deus. Aqui a gente vê uma ação ordinária de Deus. O texto, ele fala do terremoto. O texto não menciona destruição, mortes ou tragédias ali. Ele fala apenas que as cadeias quebraram, que todos os presos ali ficaram livres, mas que ninguém foi ferido, que ninguém se machucou. Com o terremoto e as portas se abrem, as correntes caem, não apenas Paulo ali, mas todos os presos no seu entorno também foram libertados, foram soltos ali. E aqui a gente vê algo bem interessante, né? Que Deus, ele não apenas salva os seus servos, mas ele cria possibilidade para o testemunho impactar também outros. Ou seja, o sobrenatural, ele serve para abrir não só os cadeados da prisão, mas também para abrir os corações. E aqui a gente pode incluir o carcereiro, né, que por causa desse abalo, por causa daquilo que aconteceu, ele ouviu o evangelho, toda a sua família, e a gente vê a conversão. O livramento do Senhor, o livramento que o Senhor trouxe ali para Paulo e Silas, ele não tem como finalidade o bem-estar apenas de Paulo e Silas, dos missionários ali, que estavam fiéis à sua missão. Mas ele sempre conecta aqui o milagre ao avanço da missão, do evangelho. Ou seja, aquilo que Deus começa na lágrima, ele completa essa obra com salvação, ele termina em salvação. E assim a cena ensina para a gente que quando todos os recursos humanos acabam, quando a gente olha e não sabe mais o que fazer, não tem mais o que fazer, fugiu do nosso controle, a mão de Deus pode agir rápida e inesperadamente. O impossível, irmãos, não é limite para o Deus da providência, para o Pai da providência. Então, no instante em que a noite era mais escura, em que parecia ser o fim, Deus move céus e terras e desenha o novo. Como só Ele pode fazer, como só Ele pode restaurar, como só Ele pode mudar a história. E sabe o que a gente aprende? Que Deus, Ele é Senhor sobre o impossível. Onde termina o recurso humano, começa o milagre de Deus. E esse texto, irmãos, ele revela para a gente que o fim dos recursos do crente, quando acabam os seus recursos, as suas forças, isso não é obstáculo para Deus. É muitas vezes, na maioria das vezes, o terreno onde Deus vai manifestar a sua glória. O mesmo que permitiu a prisão é quem prepara o livramento do modo e no tempo que lhe apraz. Ele podia ter libertado Paulo antes de ser preso? Podia. Mas Deus, Ele prepara o livramento no tempo certo. Deus também não está preso a métodos, né? Ele tanto envia anjos como Ele pode agir no ordinário, com terremotos, como a gente viu. Ainda quando as portas se fecham e as correntes apertam, o crente ele pode esperar que no tempo oportuno Deus abrirá novas possibilidades. E assim a gente pode observar que Deus ele age de forma soberana. E é nesse contexto, por exemplo, que o Salmo 126 encontra eco. Como assim? É quando o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilos colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. É aquela ideia de que a gente vai plantar muitas vezes com lágrimas, mas a gente vai colher com júbilo, com alegria, com sorriso. A dinâmica de Deus, ela nem sempre termina na dor. Pelo contrário, as lágrimas derramadas pelo fiel, ao servir, ao evangelizar, ao perseverar, são sementes para a colheita de bênção, de salvação. Aquilo que parece o fim, que parece o que vai encerrar, parece que a jornada se acaba ali. Aquilo que parecia o fim pode se tornar o início de uma nova vida para muitos. Porque Deus transforma sofrimento em plataforma de missão, em alegria, em testemunho.
O sofrimento não é a última palavra para o fiel. O sofrimento não é a última palavra para aquele que está em Cristo. A história de Deus não termina nas cadeias, mas ela termina nas novas oportunidades que a providência de Deus pode criar até quando tudo parece ruir. O sobrenatural de Deus, irmãos, frequentemente inaugura uma estação de salvação, de restauração e missão para muitos. Eu quero deixar 2 lições. Primeiro, espere pelo mover de Deus. A sua meia-noite pode ser o início de um novo dia. Então não deixe que a desesperança determine os seus passos. Quando toda solução parece esgotada, mantenha-se em oração, louvor e expectativa diante de Deus. E como eu falei, sempre cultive a prática de lembrar testemunhos bíblicos e pessoais de momentos em que Deus agiu. Isso é importantíssimo, assim como lembrar das promessas de Deus na nossa vida. Em tempos de crise, compartilhe essas memórias com a sua família e com a sua igreja, encorajando-os a não desistir mesmo diante dos terremotos da vida. Isso também é importantíssimo, a gente poder encorajar um ao outro, não só trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas encorajar outros também com aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas esteja atento às novas possibilidades que Deus abre e use-as para gerar vida na comunidade. Quando Deus surpreender com libertação, resposta ou reviravolta, não recue para a zona de conforto, mas decida usar o novo caminho para servir, para testemunhar e para abençoar outros. Então, se Deus abrir uma porta, uma restauração, um trabalho, uma reconciliação, procure integrar outros nessa bênção. Convide irmãos para celebrar juntos, estenda a mão, use esse momento, não recue para a zona de conforto. Se você estava naquele campo de batalha, diante da dor, da luta, e veio o livramento do Senhor, opa, agora eu posso ir para a zona do conforto. Não, use essa possibilidade para testemunhar da bondade, da misericórdia, do agir de Deus. Continue perseverando e anunciando o Evangelho, porque Deus está trabalhando em você e através de você também, por meio dos seus sofrimentos. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, irmãos, nesse texto, a pergunta permanece: como encontrar sentido e esperança quando o sofrimento é consequência da fidelidade? A resposta do texto, a resposta aponta do começo ao fim para uma pessoa: Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque assim como Paulo e Silas, que sofreram não por infidelidade, mas por ser fiel ao chamado, Jesus, que é o servo sofredor, ele levou a maior injustiça do mundo, sendo absolutamente justo. Na cruz, ele mostrou que para o povo de Deus, a dor ela nunca é um acidente, ela nem é uma derrota final, mas ela é lugar de manifestação suprema da presença, do poder e do propósito de Deus na nossa vida. Então, quando as feridas ardem, as correntes apertam, a noite é escura e as portas parecem fechadas, seladas, Cristo nos lembra: no mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é a luz que ilumina a prisão. Ele é o Senhor das portas abertas, o ouvinte do cântico da madrugada. O seu sofrimento consumado garante que nenhum sofrimento do justo será em vão. O que Cristo fez na cruz, morreu em nosso lugar, garante que nenhum sofrimento, que nenhuma lágrima, que nenhuma dor, de que nada que a gente passa nesse mundo é em vão, será desperdiçado. Todo pranto, todo vale, toda perda sofrida pela fidelidade será redimida pela sua providência poderosa. Assim, meu irmão, minha irmã, à luz desse texto, se sua fidelidade trouxe lágrimas, não se envergonhe. Persevere, persevere. Se você está provando o peso da prisão da vida, dos sofrimentos da vida, das ansiedades da vida, Deus cuida de cada detalhe e prepara livramento, além do que você pode imaginar. Se a sua noite está longa, tem noites que
são longas. A gente diz assim, às vezes a gente lembra um versículo para o irmão e diz, irmão, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o irmão diz, eu acho que meu relógio está quebrado, porque essa noite não para, não passa. Mas se a sua noite está longa, e a gente sabe que as noites difíceis são longas, cante, louve. A sua adoração na meia-noite é testemunho vivo da fé em Jesus que venceu a morte por nós. Receba, pois, então, um confronto no sentido de que se buscava fórmulas fáceis. Muitas vezes queremos fórmulas fáceis, fórmulas que muitas vezes rejeitam a cruz. Queremos a glória sem a cruz, a exaltação sem a cruz, a coroa sem a cruz. Mas a cruz, ela é o caminho que Cristo cumpriu a sua missão. Mas saiba que ela também é o caminho que o discípulo cumpre a sua missão. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há respostas fáceis. Não há um atalho. Nós vamos passar pela cruz. Nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento. Mas nada que se iguale ao que Cristo fez por nós. E o que Ele conquistou por nós. Porque o que Ele fez por nós, ninguém podia fazer. Mas Ele o fez. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, diante das nossas ansiedades, dores, lutas e sofrimentos, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, ó Pai, que o Senhor torne cada noite escura, ó Deus, em um altar de adoração, de testemunho e de glória para o Teu nome. Porque Tu, Senhor, é o Senhor da história. O Senhor não abandona os seus. E como diz a canção, Pai, nós Te louvaremos, não importa a circunstância. Nós nos alegraremos em Ti, ó Deus, no Senhor da nossa salvação. Nós exultaremos, ó Pai, em Ti, independente das circunstâncias. E que nós consigamos, ó Pai, a cada dia aprender, afirmar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança, não em circunstâncias, em nada que esse mundo possa roubar, mas, Senhor Deus, em Ti, que é imutável, inabalável, soberano, mas ao mesmo tempo misericordioso, amoroso e que cuida de cada um de nós. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, porque Tu és digno de todo louvor, honra, glória e adoração em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos difíceis e nos momentos bons, porque Tu, Senhor Deus, é aquele que deve ser louvado e adorado. Ó Pai, que dos nossos lábios saiam louvores para a glória do Teu nome. É o que eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém.